Que as bênçãos em Cristo Jesus esteja dominando os corações de todos os que nele esperam. Nós podemos crer em Jesus, mas crer é diferente de seguir. Nós temos no Evangelho de Lucas 3 situações de pessoas que querem seguir Jesus. Mais uma vez, o Mestre nos ensina 3 coisas que podem impedir-nos de segui-lo. Nós, na verdade, precisamos e devemos estar seguindo Jesus em tudo, para que todas as bênçãos que estão nele sejam nossas. Mas há situações que nos impedem de segui-lo e podem nos prender aqui na Terra, neste mundo. São situações reveladas assim. É Lucas capítulo 9, versículos 57 até o 62. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que significa esta resposta de Jesus para este homem que disse que ia segui-lo aonde quer que ele fosse? É evidente que o caminho que Jesus iria tomar era o caminho da cruz, o caminho da morte, para depois ser sepultado e ressuscitar e nos dar a vida. Este também deve ser o nosso caminho em segui-lo. Mas esta resposta revela que as aves do céu e as raposas representam os homens no mundo. E todas as pessoas na Terra querem reclinar a cabeça em algum lugar. O que é reclinar a cabeça? É firmar a mente, é firmar os pensamentos. Nós gostamos de confiar em coisas terrenas. Alguns reclinam a cabeça sobre riquezas. Outros reclinam a cabeça sobre a sua sabedoria. A sua sabedoria é o seu ninho. Outros reclinam a cabeça sobre o ensinamento do homem. O ensinamento do homem é o seu covil, é o seu lugar de segurança. Tudo isto nos impede de seguir Jesus. Para seguir o Senhor, nós devemos colocar nossa mente somente na sua palavra. E não devemos reclinar a nossa cabeça em lugar algum, a não ser na sua vontade e palavra. Portanto, este é o primeiro ensinamento de Jesus a respeito de segui-lo. Nós devemos colocar a nossa mente nele. Não devemos firmar nossos pensamentos em nenhuma outra coisa terrena, nenhuma outra coisa humana ou natural. Na segunda situação, um outro disse a Jesus, no versículo 59. Ao outro foi Jesus que disse: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Veja que o primeiro se ofereceu para segui-lo. Esse que se ofereceu para segui-lo, Jesus mostrou as condições de que ele deveria colocar sua mente nele. Já este foi Jesus que disse a ele: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Este é um chamado. Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Veja que este que foi chamado, ele colocou um obstáculo. E qual é o obstáculo? Ele teria que voltar para trás para sepultar o pai. Então Jesus insistiu: Deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Veja que ele queria cuidar
da coisa mais importante em uma situação terrena e natural, do pai que estava morto. Nós precisamos compreender esta passagem. O pai morto significa o velho homem, as coisas mortificadas pelo pecado. E Jesus diz que devemos deixar os mortos sepultar os seus próprios mortos. Os mortos, fisicamente, representam os mortos espirituais. E devemos deixar os mortos sepultar os seus próprios mortos. Isso significa que os mortos espiritualmente estão cuidando de coisas mortas. Se nós ficarmos cuidando das coisas mortas dos homens, das coisas dos pecadores, as coisas pecaminosas, nós não temos como pregar o reino de Deus. Pois o reino de Deus é pregado quando nós seguimos Jesus Cristo. Pois a missão de Jesus é pregar o reino de Deus. Portanto, nós nunca devemos nos ocupar com coisas mortas. O que são essas coisas mortas dos homens? As coisas mortas dos homens são todas as ansiedades e preocupações e todas as coisas naturais que podem ser do trabalho, das enfermidades da carne, que podem ser dos problemas econômicos do homem, que pode ser das questões sociais, das desavenças, dos desacordos, das inimizades, das coisas da carne. Pois a morte se refere àquilo que não tem a vida de Deus. Portanto, a segunda coisa que nos impede de seguir o Senhor e de pregar o reino de Deus é nós ficarmos cuidando de coisas que não têm a vida de Deus. Precisamos seguir o Senhor, isto é, entrar na vida. Ele é a vida. No versículo 61, há uma terceira pessoa, que ele disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou. Antes de lermos o que Jesus disse, vamos perceber que este também queria seguir Jesus. Ele não foi chamado, mas ele disse que viu Jesus e queria segui-lo. Mas ele também tinha uma questão. Ele tinha que despedir-se dos de casa. Jesus disse que os maiores inimigos do homem são os de sua casa. Não é que nossos parentes, pai, mãe, irmãos, são nossos inimigos. É porque eles representam a nossa mente carnal. E a nossa carne é a nossa maior inimiga. O que devemos fazer? Jesus diz assim no versículo 62. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que ele está dizendo é que, quando nós vamos seguir Jesus, nós devemos olhar somente para ele. Isto é, pensar nele e tê-lo à nossa frente. Não podemos seguir ninguém a menos que esteja à nossa frente. Portanto, nós devemos ser aqueles que olhem somente para Jesus. Olhemos somente para ele. Quando nós nos voltamos para cuidar de nossa mente natural, isto é, voltamos para a nossa casa, nossa mente natural, nós ficamos tremendamente ocupados com nossos pensamentos, com nossos problemas, com nossas dificuldades. Devemos nos desvencilhar de tudo isto, de estar longe de tudo isto, não ficarmos agarrados em tudo isto e simplesmente seguir o Senhor de maneira simples, objetiva, com fé, ter Jesus à nossa frente. E como está escrito, olhar somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Portanto, houve aqui 3 situações sobre seguir o Senhor. Há muitas coisas que podem nos impedir de seguir Jesus. Mas Jesus
nomeou estas 3 situações para que nós possamos meditar nelas e que possamos, se por acaso nós estivermos olhando para trás, isto é, olhando para a nossa vida natural, amando as coisas do mundo, amando as coisas da terra, amando as coisas naturais, se nós estivermos como a primeira pessoa que estava reclinando a cabeça em alguma coisa terrena, estava se firmando, fazendo seu ninho, seu covil em alguma coisa natural, terrena e carnal. Há um outro que Jesus chamou, ele estava preocupado em lidar com coisas mortas. E é assim até agora. Ou a nossa cabeça, a nossa mente está em coisas mortas, ou a nossa cabeça está reclinada nas coisas naturais e terrenas, ou nós estamos preocupados com os de nossa casa, estamos ansiosos por causa dos nossos pensamentos, voltando sempre para trás. Isto nos impede de prosseguir, de progredir na vida espiritual. Portanto, vamos examinar nós mesmos. E nós que queremos seguir o Senhor, devemos estar atentos para colocarmos a mão no arado e olhar somente para a frente. Não há como, pois cuidar do arado significa trabalhar para as coisas do reino de Deus. Arar a terra significa nós levarmos a palavra para o coração do homem. Não podemos fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Nós precisamos de ter um alvo. Jesus é o nosso alvo. O reino de Deus é o nosso lugar. Jesus é o lugar de nós reclinarmos a nossa cabeça. Jesus é vivo e não cuida de coisas mortas. Pelo contrário, ele veio para que nós tenhamos vida e possa dar vida aos mortos. Jesus veio nos livrar da ansiedade da nossa carne, da nossa vida de velho homem, para que sejamos uma nova criatura. Portanto, examinemos nós mesmos e percebamos como estamos seguindo o Senhor e correndo a nossa carreira cristã, para que chegando ao Monte Sião, isto é, a vida em ressurreição, percebamos quão glorioso e poderoso é o Espírito de Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor, prossigamos em conhecer o Senhor, pois nós provamos e sabemos que o Senhor é bom. Vamos segui-lo e que ele esteja à frente de cada um de vocês e seja o vosso alvo, seja o seu alvo, o Senhor Jesus Cristo. Amém.